Eu sou a professora Berenice Barbachan Silva, estou novamente aqui com vocês conversando sobre cárie. Hoje nós vamos falar sobre a relação dessa doença com o controle de biofilme, né? Qual é a relação do controle da higiene bucal, a remoção do biofilme e o fato de eu ter ou não um processo cariogênico acontecendo. Essa aula foi organizada pela minha colega professora Juliana Jobim Jardim. Nós sabemos então que a cárie é uma doença multifatorial, mas o principal fator etiológico dessa doença é o biofilme dentário. Então, já começamos a valorizar a importância do biofilme nessa questão. Essa doença ela resulta da destruição localizada dos tecidos dentários duros pelos ácidos produzidos pelas bactérias do biofilme através da fermentação dos carboidratos. Então, novamente, o biofilme atuando, né? Quer dizer, precisa haver um substrato que esse biofilme então metaboliza, produz ácido e esses ácidos vão atacar os tecidos duros do dente. Os sinais da doença são percebidos nos tecidos duros do dente, porém o processo de doença é iniciado entre as bactérias do biofilme que cobrem a superfície dentária. O que é o biofilme? Vamos lembrar lá da bioquímica. Ele é composto de bactérias em microcolônias encapsuladas por matriz de polissacarídeos, proteínas e DNA secretado pelas células. Ele está presente na superfície dentária na saúde e na doença. Pronto, já começou uma informação importante. Então, o biofilme pode também ser compatível com saúde, gente, tá? Não só relacionado à doença. Então, alguma medida de biofilme ou algum tipo de biofilme é admitido na situação de saúde. Bom, outra informação muito importante, ainda da década de 90, o biofilme dentário ele é imprescindível para o desenvolvimento e progressão da doença cárie, mas ele não é suficiente para que ela ocorra. Pronto, aí já começou a informação a ficar um pouco mais complexa. Bom, quando a gente observa essa quantidade de variáveis nesse diagrama, que vocês já estão conhecendo bastante, que são todas as variáveis envolvidas no processo da doença, nós observamos que a bactéria está aqui, né? Um pedacinho dela. Mas todos esses outros fatores, né? O tempo, o biofilme que a gente já falou, a dieta, o substrato para este biofilme, essa superfície dentária ali disponível, né? Todo o envolvimento da saliva, capacidade de tampão, capacidade de lavagem que a saliva tem das bactérias, a quantidade de flúor disponível, né? O tipo de açúcar que eu tenho disponibilidade, o tipo de permanência na boca desse açúcar, né? A quantidade de minerais disponíveis nessa saliva e assim por diante. Fora isso, toda a capacidade de envolvimento também das características educacionais, sociodemográficas, né, de toda a questão de conhecimento, de atitudes dessas pessoas que a gente está, então, examinando, dos nossos pacientes. Né? Então, precisa uma inter-relação especial acontecendo de todas essas variáveis para que o paciente seja um paciente com atividade cariogênica ou não. E as bactérias também entram nesse papel que vai depender de uma série de questões. E na nossa aula de hoje, qual o papel da higiene bucal no controle da cárie dentária? E vamos responder também, a remoção do biofilme pode controlar a perda mineral? Então, qual é o papel real da higiene, da remoção de biofilme na progressão da cárie? Nós vamos discutir controle de biofilme, mas nós não vamos conversar sobre o controle químico, porque toda essa abordagem do biofilme químico já foi dada, a remoção do biofilme químico já foi dada para vocês na disciplina de bioquímica e microbiologia. Né? Nós vamos nos ater à questão do controle mecânico de biofilme, tanto feito pelo paciente quanto feito pelo profissional. Nos estudos com paciente, utilizando escova e fio dental, estudos in situ, estudos in vivo e estudos populacionais. Vamos lá. O primeiro trabalho que a gente mostra para vocês é um trabalho bastante interessante, que foi desenvolvido
para se avaliar a queda de pH após bochecho de sacarose, tá? Num primeiro momento, então, foi oferecido esse bochecho de sacarose 10% para ser bochechada por 2 minutos para esses pacientes. E depois disso, com alguns eletrodos colocados em algumas superfícies proximais, se observava a queda de pH. E a queda de pH apresentada nada mais foi do que a curva normal de Stefano, que a gente está acostumado já a conversar sobre essa curva, né? Bom, mas aí começa o trabalho. A partir desse momento aqui, onde foi registrado essa curva, que foi então colocada neste gráfico, a placa foi removida pelos pesquisadores com um fio dental, né, que era as superfícies proximais. Então, com bastante vigor, o objetivo era realmente zerasse placa, tipo, removesse totalmente a placa, biofilme completamente removido. Depois deste momento, novamente se apresentava o mesmo bochecho de sacarose, 15 ml a 10% de sacarose, por 2 minutos, e novamente os eletrodos mediram a baixa de pH nessas mesmas superfícies, mas aí agora já removida a placa e removida profissionalmente, ok? O que aconteceu? Opa, desculpa. O que aconteceu? Novamente, queda de pH. Novamente, queda de pH. Mas como queda de pH? Queda de pH, se removia biofilme, a placa era zero, né? Não tinha nenhum biofilme ali. O problema que essa pesquisa mostra para nós é que é praticamente impossível a gente zerar a placa. Então, zerar biofilme totalmente removido de toda a cavidade bucal, e nesse caso foi específico em algumas superfícies, ele é impossível. Se sobrar pouquinhas bactérias aí, essas bactérias vão metabolizar esse açúcar e vão produzir ácido e vão baixar o pH. Então, não importa a quantidade de biofilme, pouquinhas bactérias que se mantiveram ali naquela superfície foram capazes de baixar o pH. Então, essa imagem é bem importante que vocês levem para a vida de vocês profissional, né? A gente sabe, entre nós, né, que somos pessoas diferenciadas em termos de conhecimento de odontologia. Se nós nos examinarmos, nós vamos ter biofilme na cavidade bucal. Por mais que a gente ache que a nossa técnica de higiene é perfeita, é escova, fio dental, é completamente concentrado os movimentos, a gente sabe que a gente está removendo em todas as superfícies o biofilme, mas mesmo assim, se a gente fizer uma avaliação entre nós, nós vamos achar biofilme. Então, o biofilme zero é uma tarefa praticamente impossível de se obter. E essa pesquisa mostra exatamente isso, né? Os pesquisadores com o objetivo de remoção total de biofilme. Eles limparam, não foram os pacientes, eles removeram o biofilme dessas superfícies proximais e não conseguiram baixar o pH, baixar o biofilme a ponto de não ter queda de pH. Então, essa imagem é importante vocês levarem sempre. Então, achar que o paciente vai zerar a placa, zerar biofilme, é uma tarefa impossível praticamente. Então, esse é o primeiro fato que a gente tem que, então, listar, né, na nossa construção de raciocínio nessa questão desse raciocínio dessa variável, né, biofilme, controle de biofilme para se controlar lesão de cárie, doença cárie. Bom, esse trabalho que eu vou mostrar para vocês em seguida foi um trabalho novamente in situ. Eu falei para vocês dos trabalhos in situ na aula que eu dei para vocês de histopatologia e novamente nessa área que a gente fala de higiene em relação à cárie, a gente vai mostrar também trabalhos que utilizaram também essa técnica, ok? Esse trabalho é um trabalho realizado com bloquinhos de esmalte e então com diversas possibilidades de controle dessas lesões de cárie. Vamos ver. Esse trabalho ele tinha então a avaliação, como objetivo a avaliação da remineralização de lesões cariosas artificiais de esmalte in situ. Então, as lesões estavam presentes e diversas formas de controle dessas lesões foram então executadas.
Esse trabalho contou com 13 voluntários, com bloquinhos de esmalte inseridos em próteses totais. E esse aparelho, né, essa prótese, foi utilizada durante 3 meses. Então, o experimento durou 3 meses. Então, quais eram os grupos? O grupo controle eram simplesmente blocos de esmalte desmineralizados, tá, com cárie, né, sem nenhuma interferência. No primeiro teste, grupo teste, os bloquinhos eram escovados 2 vezes por dia com dentifrício não fluoretado. Pessoal, é bem importante vocês considerarem que atualmente é muito difícil da gente conseguir tirar o flúor, tirar a presença e a força do flúor no processo de controle da cárie, porque na verdade quando a gente escova geralmente com dentifrício fluoretado. A gente tem água fluoretada no ambiente que a gente mora, né? A gente tem aplicações de flúor, algumas vezes profissionais, que também podem interferir no processo. Então, os trabalhos que relacionam higiene pura com prevalência de cárie, com controle de cárie, são trabalhos mais antigos, né? Onde o flúor, então, não estava presente. Ou como casos como este, in situ, que a gente, então, seleciona dentifrício não fluoretado para colocar sobre esse bloquinho. Outro grupo teste era o grupo de escovação 2 vezes por dia, mas aí com dentifrício fluoretado, que deve ser, tipo, normalmente o que a gente faz todo dia, né? E o outro teste era um teste que, na verdade, era aquele bloquinho de esmalte que está contido no grupo controle, só que este bloquinho desmineralizado, ele não ficava fora da boca, né? Ele ficava dentro do aparelhinho, na verdade, da prótese total, só que ele não era escovado. Simplesmente o biofilme se acumulava sobre esse espécime já desmineralizado. Bom, então vamos ver cada uma das situações, tá? Vamos primeiro olhar o nosso espécime controle, que é aquele espécime que não ficou mais na boca, ele foi desmineralizado e foi separado, tá? Para que não haja nenhuma alteração. Então, isso aqui, esse gráfico mostra o conteúdo mineral, tá? Desde a superfície até o interior da lesão, né? A profundidade maior da lesão, tá? Então, observem esse D, que é essa linha contínua. O que aconteceu? Na verdade, o que a gente consegue mostrar aqui? Que onde tu tens uma menor perda mineral, uma menor conteúdo mineral, desculpa. Depois aqui nós temos a área da lesão com conteúdo mineral baixo. E depois nós temos a parte de esmalte sadio, com esse conteúdo mineral, tá? Bom, vamos agora ver cada um dos testes. Vamos ver o grupo P, que ficou sem escovação dentária por 3 meses. O que aconteceu com o conteúdo mineral relacionando ao controle, que é aquele que ficou fora da boca? É esse ponteadinho aqui, na verdade são os quadradinhos, né? Então, se a gente compara este D com este P, esta linha contínua com esta linha aqui de baixo, nós vemos o quê? Que houve uma perda mineral, o que já estava esperado, né? Ele estava descalcificado, esse espécime, foi para a boca e acumulou biofilme, né? Teve esse acúmulo de biofilme, novamente aumentou, na verdade, continuou a perda mineral, né? E nós temos então uma diminuição do nível mineral em relação àquele que não ficou mais na boca. Bom, vamos agora ver a respeito do outro grupo teste, que é o grupo de escovação com dentifrício não fluoretado pelos 3 meses do experimento. Então, houve a limpeza do bloco de esmalte, mas não houve a limpeza mais flúor, simplesmente a limpeza, que na verdade é o objetivo da nossa aula de hoje, a gente discutir a higiene apenas e não o flúor, né? O que nós temos aqui nossa linha NF, que é essa linha verde que vocês veem aqui, ó. Tá? Comecem a acompanhá-la aqui, tá? O que acontece? Este grupo aqui se apresentou muito semelhante àquele bloquinho que simplesmente foi desmineralizado e foi colocado de lado. Então, qual é a informação que a gente tem desse gráfico aí?
quando se trata desse grupo teste NF? Bom, a gente consegue ver que, diferente do P, não houve uma perda mineral em relação ao D, né? Em relação ao controle. Mas não houve um grande ganho mineral, concordam? A linha é quase que igual à outra, né? Quase que a gente não consegue enxergar, de tão parecida. Então, qual é a informação que a gente tem da higiene pura, higiene sem flúor? Nós temos, sim, uma paralisação do processo. Nós não temos uma severidade da perda mineral aumentando, nós temos uma paralisação do processo. Nós temos ganho mineral? Não, não temos ganho mineral, mas também não temos mais perda. Ou seja, nós temos a paralisação da lesão com a utilização somente de higiene. Então, uma informação bastante importante para nós, que condiz com a informação que nós precisamos ter na aula de hoje. Então, com a escovação pura e simples, sem flúor, nós temos paralisação da lesão. Vamos ver então o último grupo teste, que é aquele grupo F, onde a escovação era feita com o dentifrício fluoretado durante esses 3 meses de experimento. Observem então agora a linha vermelha, que é essa tracejada vermelha, tá? O que a gente está observando aqui? A partir do que eu já mostrei nas outras linhas dos outros grupos para vocês já conseguem analisar que, comparando ao D, novamente, né, o nosso controle, a gente tem o que aqui? A gente tem um aumento de volume mineral. Nós temos um ganho mineral e a única diferença deste grupo NF para este grupo F, que na verdade o dentifrício utilizado continha flúor. Então, olha só, outra informação importante. Além da gente não ter a progressão da lesão, né, a gente ainda tem um ganho mineral, um aumento de conteúdo mineral daquele espécime. Então, o ganho mineral ele acontece só quando nós temos flúor no processo de inativação. Se nós simplesmente removemos o biofilme, nós temos uma paralisação da lesão, nesse caso aqui desse grupo NF. Mas nós não temos o ganho mineral que nós temos neste grupo F, que é o grupo que utilizou dentifrício fluoretado. Então, com a escovação com dentifrício não fluoretado, o que nós temos? Nós temos uma paralisação da lesão. É um efeito positivo? Sim, um efeito bastante positivo. Agora, com a escovação com dentifrício fluoretado, o que nós temos? Nós temos paralisação, da mesma forma que aqui, só que aqui nós temos plus, né, mais ganho mineral. Ganho mineral, que o ganho mineral que é bastante interessante. Né? E lembrem da formação, nesse ganho mineral, a formação de um cristal diferenciado, cristal de fluorapatita. Lembrem disso. Bom, outro trabalho. Esse trabalho já é um trabalho que não é in situ, ele é in vivo. E aí, quando a gente vê trabalhos in vivo, né, relacionando escovação com cárie, nós temos trabalhos bem antigos, da década de 70. Nós não vamos mais ver trabalhos hoje em dia que façam experimentos de doença, de provocar doença nos pacientes direto nos seus dentes, né? Então, isso é um trabalho bastante antigo, né? Onde essa questão da ética não era tão discutida, né? Quer dizer, se tinha uma liberdade, entre aspas, maior para trabalhar nessa questão. Pegava 2 estudantes de odontologia precisando de nota, né? Uma brincadeira que a gente faz. E fazia, então, os experimentos nesses estudantes, né? De qualquer maneira, hoje nós temos a possibilidade de examinar essa questão, mas aí com trabalhos in situ, né? Onde nós não temos nenhuma interferência nos dentes naturais da pessoa, né? Claro que, na verdade, isso aqui é um trabalho que bastante controlado, né? Esses autores sabiam até onde eles poderiam ir, né? E sabiam que a possibilidade de reverter este processo, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo sabendo isso, hoje em dia a gente não tem esse tipo de trabalho acontecendo. Bom, mas vamos lá. Eu não sei se vocês já tiveram esse estudo, cárie experimental em humanos, é um estudo bastante clássico, pessoal. A gente normalmente não pede que vocês saibam dados assim muito corretos e muito decorados assim de dados de estudo, tá? Mas neste caso aqui, esse estudo é bem importante vocês saberem com detalhes esse estudo, porque é um estudo
histórico, né? E que acaba não podendo ser mais refeito, né? Justamente por essa questão da ética. E ele é um trabalho que abriu possibilidades para um entendimento maior do processo de cárie. Então, é um trabalho que é importante vocês saberem. Cárie experimental em humanos, de von der Fehr e colaboradores, de 1970. Foi um trabalho desenvolvido com 12 estudantes de odontologia. Então, primeiro eles passaram por uma fase pré-experimental, de 3 meses, onde eles tiveram instruções para realizar uma boa escovação, e o IPV e ISG, né, o índice de placa visível, o índice de sangramento gengival, próximo de 0. Então, quando eles estavam com muita habilidade nessa remoção de placa e, por conseguinte, com uma saúde gengival muito boa, então eles estavam já aptos a passar para a fase experimental. Essa fase experimental durou 23 dias. Nessa fase experimental, o grupo controle teve uma ausência total de escovação e o grupo teste teve ausência de escovação, mas também teve o bochecho de sacarose 9 vezes por dia. Tá? Então, justamente para provocar mesmo lesão de cárie. Bom, vamos observar aqui os gráficos dos índices de cárie. Tá? Então, eles começaram nessa fase pré-experimental neste ponto aqui. O grupo da sacarose, né, que é o grupo teste, teve um aumento, né, no índice de cárie ali. Quando passou a higienizar os dentes, porque numa terceira fase, a fase experimental, a fase de estudo, né, a fase na verdade, propriamente dita da pesquisa, teve uma etapa sem higiene e depois uma etapa com higiene mais bochecho de flúor. Então, a partir daqui, houve um aumento no índice de cárie, tanto no grupo de sacarose quanto no grupo que não tinha esse bochecho de sacarose, o grupo que tinha dieta normal, né, que não teve essa orientação de bochecho de sacarose. Mas o que a gente consegue observar é que depois que a higiene se mantém, que a higiene volta a fazer parte da vida desses alunos, o índice de cárie desce, cai, né, tanto num quanto no outro, nos dois grupos. A única coisa que esse trabalho não nos dá é a possibilidade da gente ver o quanto a higiene pode interferir sem a presença de flúor, né? Porque, na verdade, eles colocaram os bochechos de flúor também. Então, houve uma inativação do processo de cárie, só que também com a interferência do flúor. Nós não podemos dizer que isso aconteceu absolutamente apenas pela higiene, né? Porque neste trabalho, assim como em tantos, nós temos também a influência do flúor nessa inativação de lesão. Esse trabalho é bem importante, é um outro trabalho importante vocês saberem, Holman, né, é um grupo de estudos, é um estudo de 85 e um estudo de 87. Eles foram feitos com bandas ortodônticas, aquelas, eu acho que eu falei na aula anterior para vocês, aquelas bandas que se colocavam para que os brackets de ortodontia pudessem ser afixados, né, nos dentes, os dentes não se tinha adesão aos tecidos dentários, ao esmalte, então os brackets, na verdade as bandas metálicas eram colocadas ajustadas sobre os dentes, ao redor dos dentes todos, e os brackets colados sobre essas bandas metálicas. Então, bom, normalmente nos tratamentos ortodônticos da época, alguns pré-molares iam ser extraídos em razão de ganho de espaço do tratamento ortodôntico, né? Então, nesses dentes que iam ser extraídos, esse trabalho, então, preconizava colocar as bandas metálicas desadaptadas. Observem que, em vez, essa banda aqui, ó, na verdade, essa cinta colocada ao redor do dente, ela normalmente ela era colocada bem adaptadinha no dente, justamente para não ter retenção de biofilme, né? E nesse caso, dessa pesquisa, como os dentes iam ser extraídos e eles queriam ver a história natural da cárie, eles colocaram aqui, interpuseram aqui na verdade, um anteparo, né, para que afastasse essa banda metálica do dente. Então, nesse local aqui causava um grande acúmulo de biofilme, né, um local de bastante difícil acesso para a higiene. Então, o acúmulo de biofilme fazia com que a lesão de cárie, então, tivesse início.
E aí, o que eles faziam? Eles pegavam esses dentes, acompanhavam ao longo do tempo, para poder ver a lesão de cárie iniciando. E aí teve alguns dentes que eles extraíram com 1 semana, nesse acúmulo de cárie, até 4 semanas. Então, eles foram observando a evolução da lesão de cárie nesses dentes, depois com cortes histológicos, depois com maior aumento, com eletromicografia, com microscopia de transmissão. Eles puderam ver, assim, bem aproximadamente como é que foi a evolução do processo de cárie, né? Desde o esmalte rígido até a dissolução do tecido. E, da mesma forma, alguns dentes que permaneceram mais tempo na cavidade bucal, houve a remoção dessas bandas e houve a escovação desses dentes com dentifrício, mas dentifrício sem flúor, justamente para poder ver o papel da higiene na inativação dessas lesões. E aí vocês conseguem ver que vai alisando a superfície, né? A inativação vai fazendo aquele polimento que nós vimos na aula de histopatologia. E aí, desta forma, a gente conseguiu observar que é possível acontecer a inativação apenas com a utilização de higiene sem flúor, tá? Como a gente já tinha visto no trabalho anterior, as lesões são paralisadas, o ganho mineral é que é questionável, porque, na verdade, o ganho mineral a gente só consegue com a presença de flúor, tá? Então, nos estudos in situ e in vivo, a gente tem que controle de biofilme controla a doença cárie, e a gente, comparando controle mecânico com flúor, a gente tem a questão do ganho mineral, a paralisação, na questão da controle mecânico sem flúor, e o ganho mineral, quando a gente soma ao efeito mecânico, o flúor também competindo para que haja ganho mineral. Bom, em estudos populacionais, nós temos um trabalho, uma revisão bibliográfica feita pelo Bellini e colaboradores em 81, onde ele examinou vários trabalhos e tentou estabelecer relações entre efeito de escovação, né, tentando isolar o efeito do flúor da questão da higiene, né? Então, para ver qual é o papel real da higiene. Então, ele pegou vários trabalhos, por exemplo, que mediam níveis de higiene e esses níveis de higiene comparados às diferenças de cárie demonstradas nesses trabalhos. Então, ele botou aqui várias classificações, né? Higiene boa, higiene negligente, os superfícies limpas, superfícies com biofilme e assim por diante. Então, várias classificações e utilizações de diversos índices de higiene, e ele não conseguiu estabelecer nenhuma lógica, né? Quer dizer, o que seria assim esperado? Seria esperado que toda vez que se tivesse um nível bom de higiene, ou que um índice de placa muito baixo, o índice de biofilme muito baixo, a gente teria uma diferença de cárie maior, uma diferença em termos de ter ou não ter cárie maior. Então, quanto mais limpos os dentes, menos cárie. Mas ele não conseguiu demonstrar. Teve resultados bem conflitantes, assim. Se vocês observarem, diferenças de 16% até 88%, até nenhuma diferença significativa relacionando a questão dos índices de cárie, de higiene. Então, ele não teve nesta análise, em termos de nível de higiene e diferença de cárie, nenhum resultado lógico nessa questão. Então, a interferência da higiene pura foi muito difícil de ser observada, não se observou, na verdade, né? Então, diversos autores aqui que ele examinou trabalhos e não conseguiu estabelecer essa clareza, tá? Esse é um outro trabalho muito, muito, muito exemplar, tá? Eu vou explicar para vocês como é que ele se desenvolveu, tá? Foi um trabalho realizado em uma escola. Esse trabalho teve um acompanhamento de 3 anos, quer dizer, é um trabalho bem forte, né? Difícil se ter um acompanhamento de 3 anos em
em pesquisa científica em geral, né, pesquisa clínica. Então, esse é um trabalho de 3 anos de acompanhamento, onde se estabeleceu alguns grupos de controle em relação à questão das novas superfícies de cárie durante aqueles 3 anos, tá? Eu vou me fixar aqui nesta coluna aqui, tá? Das novas cáries, não dividindo por superfície, que não é o objetivo da nossa aula de hoje, simplesmente a questão de novas cáries no total, né? Novas superfícies de cárie, tá? Bom, vamos ver aqui os grupos. Primeiro grupo, escovação supervisionada diária com dentifrício fluoretado, certo? Segundo grupo, escovação supervisionada, mas com dentifrício não fluoretado. Então, aqui esses dois grupos têm em comum supervisão, gente, supervisão diária, tá? Não é fácil a gente conseguir uma supervisão diária por 3 anos de acompanhamento, tá? É um trabalho já bem antigo, de 1970, tá? Isso é bem importante também a gente lembrar. Qual era o outro grupo? O outro grupo era bochecho, feito também diariamente, à noite, de um bochecho de fluoreto de sódio a 0,5%. Uma concentração bem baixa, mas temos aqui flúor. E o outro grupo era simplesmente um bochecho de água destilada. Tá? E no grupo controle não era feito nada. Bom, vamos ver aqui as diferenças, tá? Observem os grupos onde se teve uma maior prevalência, né, de novas lesões de cárie, tá? Observem que onde teve uma diminuição, onde a gente tem um número menor, é onde a gente tem flúor, né? É onde a gente teve o dentifrício fluoretado e é onde a gente teve o bochecho fluoretado com uma concentração bem baixa, não é uma concentração comparável a dentifrício, não é bem baixa, mas não é comparável a dentifrício, tá? Agora, observem a higiene supervisionada diariamente e comparem com o bochecho com água destilada e comparem com o controle, gente. Então, esse trabalho, já na década de 70, mostrou o quanto é complicado nós atribuirmos só a higiene o controle da cárie. Praticamente não controla nada, né? Então, nós não temos como fazer uma higiene tão boa a ponto de placa zero, de conseguir biofilme zero, a ponto de, então, interferir nas novas lesões de cárie. Então, nós temos realmente efetividade quando nós temos o flúor entrando neste processo de controle, tá? Então, é difícil. Claro que isso aqui, gente, é só para vocês terem um entendimento do processo. Hoje em dia, nós não vamos ter essa possibilidade, porque nós temos todos os nossos dentifrícios fluoretados, nós não vamos indicar para os nossos pacientes que não utilizem dentifrício fluoretado. Então, o dentifrício fluoretado, ele faz parte da nossa vida. O flúor foi um marco divisório de águas na odontologia, né? No controle da cárie, que é a doença mais prevalente mesmo, né? Eu falo odontologia porque, na verdade, a cárie é a doença mais prevalente da saúde bucal, né? Tipo, envolvendo a saúde bucal. Então, a escovação por si só, ela não é tão efetiva. Então, nós temos que ter bastante cuidado, né? Sempre indicando a utilização de flúor no processo. Bom, esse é um trabalho também exemplar, é um trabalho que fez parte, já também antigo, de 76, fez parte do mestrado da professora Marisa Maltz, e é um trabalho também com bastante exaustivo, tipo o trabalho anterior, né, com uma supervisão diária de higiene, né, esse aqui foi um trabalho bem semelhante, assim, nesse sentido de bastante energia gasta, né, então foi um trabalho desenvolvido em Porto Alegre, 182 crianças escolares, né? Ele foi feito, todas as crianças foram examinadas, então o índice gengival e o CPOS, né? O índice de cariados perdidos e obturados por superfície. No grupo teste foram feitas sessões supervisionadas semanais de escovação, uso do fio dental, instrução de higiene oral e dieta,
Distribuição de escova de dente, quando a escova do aluno, né, da criança já estava começando a ficar mais feinha, né, com as cerdas já não tão efetivas, a escova era trocada, o fio dental também. Então, um trabalho bem forte, né? E o grupo controle, ausência de tratamento, simplesmente para comparar. Tá? Bom, o que aconteceu com esse trabalho exaustivo, né? Semanal, 14 meses de trabalho semanal, tá? O que aconteceu? Em relação à gengiva, em relação ao índice gengival, se observou, vamos aqui olhar de novo o total, tá? Se observou, sem dúvida nenhuma, uma diminuição do índice gengival. As gengivas mais saudáveis, menos inflamadas. A gente sabe que a relação de biofilme com a gengiva é diferente da relação do biofilme com a prevalência de cárie, né? Então, da gengiva, a gente consegue estabelecer realmente uma eficácia muito grande da higiene. Agora, quando a gente vê os dados de cárie, tá? E aí a gente vê incrementos, vamos ver os incrementos totais, e aqui até parece que tem uma diferença, né, entre o controle e o teste, mas quando a gente vai fazer, né, tipo uma análise estatística, não se observou diferença estatística. Então, esse trabalho exaustivo, fio dental, escova, supervisão, remoção da escova velha, uma escova nova, fio dental está faltando, tem fio dental para repor e assim por diante. Todo esse trabalho exaustivo de 14 meses, trabalho semanal, ele originou uma saúde gengival importante, mas em termos de novas lesões de cárie, não se teve diferença estatística entre os dois grupos. O que não se fez nada, que é esse aqui, com o que se fez esse trabalho exaustivo. Então, apenas a higiene pura e simples, a gente não consegue um resultado efetivo no controle da cárie. Outro trabalho que demonstra a mesma coisa para gente. Ainda sobre aquele trabalho da revisão bibliográfica, revisão de literatura do professor Bellini em 81, aqui ele também ele pegou e nos trabalhos que ele examinou, ele não pegou mais a questão da qualidade da higiene, né? Ele pegou a questão da frequência de escovação. Tá, a qualidade já foi examinada. Agora vamos ver a frequência de escovação. Então, cada trabalho estabelecia uma maneira diferente de coletar este dado, né? Então, nunca escova, ou escova uma vez, escova nunca, escova duas vezes uma e assim por diante. Ah, minha escovação é irregular, não, nunca escovo e assim por diante. Também, essa frequência de escovação também não teve nenhuma relação com a diferença de cárie. Né? Então, aqui 15%, aqui nenhuma diferença, aqui menos 14%, quer dizer, quanto mais escovava, pior ficava a situação, não significante e assim por diante. Então, não conseguiu estabelecer relação entre a frequência de escovação e a prevalência de cárie. Tá? Novamente, outra informação importante. Justamente porque a qualidade da escovação, da limpeza, né, a escovação e fio dental, é muito difícil de ser alcançada. Provavelmente deve ser isso aí. Bom, vamos falar agora um pouco da remoção de placa profissional. Para falar da remoção de placa profissional, normalmente a gente tem um trabalho para mostrar para vocês, que é um trabalho exemplar. É um trabalho que faz parte de um programa de Karlstad, um programa sueco com esses dois autores, Axelsson e Linde. É um trabalho de 74, também um trabalho clássico, e é importante vocês saberem desse trabalho. Tá? Então, nesse trabalho, era, tipo assim, na verdade, um programa muito bem organizado, onde se tinha o biofilme removido por profissionais treinados em intervalos quinzenais em crianças com alta prevalência de cárie. Naquela época, a Suécia tinha uma alta prevalência de cárie. Então, foi um trabalho, inclusive, com ênfase governamental, né, para diminuir realmente a prevalência de doença cárie. Então, eles faziam escovação com pasta fluoretada, feita pelo profissional, recebiam aconselhamento dietético, instrução de higiene bucal e uso de fio dental. Então, também era um trabalho bem intenso, mas principalmente a diferença dos outros é que a remoção da placa era feita pelo profissional e não era uma escovação supervisionada, era uma remoção de biofilme
feita com taça de borracha, com baixa rotação, por equipe treinada de profissionais. Tá? Nesse trabalho, houve uma diminuição muito grande das lesões de cárie, que era o objetivo da época. Né? Então, uma lesão em cada 10 crianças durante um ano, para vocês terem uma ideia de como baixou a prevalência de cárie. Então, o programa mostrou um alto nível de limpeza e uma grande redução de cárie. Tá? Então, se vocês observarem, olha aqui a redução de cárie. Tá? Observem direto nessa coluna aqui. 98% de redução, 94% de redução, 100% de redução. Então, nos diversos grupos de idade, né, porque as pessoas eram acompanhadas ao longo do tempo, né, se observou uma redução muito boa de prevalência de cárie. Só que esse trabalho, pessoal, ele nunca conseguiu ser repetido com esse sucesso todo, tá? Vários autores tentaram, então, reproduzir o que eles faziam nesse programa de Causter e não conseguiram resultados tão bons. É um resultado que foi, assim, muito ímpar nesse projeto. Não se conseguiu ter um resultado tão bom a partir daí. Claro, também temos que considerar que naquela época a prevalência de cárie era muito alta. Então, toda a redução era bem importante naquela época, né? Tá? Então, isso que eu já falei para vocês, não conseguiram, nesse trabalho, não conseguiu repetir os resultados. Só que isso, por que então a gente coloca para vocês esse trabalho nessa aula? É para alertar para o fato de que, tudo bem, a higiene, ela tem os seus problemas, a gente já viu, né, nos outros trabalhos que a gente mostrou para vocês nesta aula. Só que a gente sabe que a limpeza profissional, ela pode alcançar um resultado em termos de sucesso de remoção de biofilme maior. Então, em pacientes com muita atividade de cárie, onde a gente não consegue controlar com flúor, com orientação de higiene, com orientação de dieta, a gente não está conseguindo controlar o processo de cárie naquele paciente, para esses pacientes seria um dado a mais, que a gente poderia, então, estabelecer um programa de remoção de biofilme profissional no consultório e, quem sabe, não conseguiríamos um resultado bom para aquela situação específica daquele paciente, que a gente não está conseguindo controlar o processo de cárie nele. Então, é um dado importante para que a gente possa lançar mão em situações especiais, ok? Ó, então, esse programa particularmente caro, imagina chamar o paciente com uma frequência semanal ou quinzenal no consultório, torna-se caro. Só que ele pode ser indicado para pacientes com alta atividade de cárie, que não estão respondendo bem ao tratamento convencional. Bom, vamos falar, antes de concluir a nossa aula, no uso de fio dental versus cárie. Bom, teoricamente, nós temos alguns autores aqui mais antigos nos colocando que, por exemplo, o uso do fio dental de maneira correta pode reduzir depósitos bacterianos em superfícies proximais. O sucesso da limpeza interdental depende do fácil manuseio e da motivação do paciente. Então, tudo assim levando à lógica de que o fio dental pode ser bem importante no controle da cárie. Mas aí, quando nós temos uma revisão sistemática feita já há bastante tempo, né, mais de 20 anos atrás, que ela simplesmente pegou, analisou trabalhos onde esses trabalhos separavam a função do uso do fio dental nas cáries proximais. Então, na avaliação sistemática desses ensaios clínicos, o efeito do fio dental foi demonstrado, na verdade, por poucos estudos, né? Em 6 ensaios clínicos que foram obtidos naquela revisão sistemática de 2006, em 2 houve a redução em 40% do risco de cárie e em 4 não houve nenhuma redução do risco de cárie com o uso do fio dental. Vamos considerar também que esses 2 que mostraram a redução, o fio dental era utilizado pelo profissional, não pelo paciente, 5 dias na semana, durante 1 ano e 7 meses. Então, isso é uma situação completamente atípica, né? Não vai acontecer isso, não vai ocorrer de maneira nenhuma no dia a dia normal, né? Então, nos 4 que não houve redução no risco de cárie,
2, o uso do fio dental foi realizado pelo profissional também, uma vez a cada 3 meses. 1, o uso do fio dental foi supervisionado e realizado pelos participantes. E 1, o uso do fio dental foi realizado pelos participantes, mas não foi supervisionado. Então, 4 trabalhos. Mas, de qualquer maneira, não houve redução do risco de cárie na utilização do fio dental. Então, nenhuma evidência da efetividade do uso do fio dental em adultos sob condições clínicas reais tem sido identificada. Então, novamente, o fio dental puro, por si só, apenas o uso do fio dental isolado do resto, não nos dá uma efetividade importante. Remoção mecânica de placa, uma revisão sistemática de literatura, também já mais antiga, né? Então, nessa revisão sistemática, se observou controle profissional de placa, assim como escovação dentária, em combinação com flúor, resulta em menor prevalência de cárie em crianças e adolescentes. Então, controle de placa, sempre mais flúor. Falta de evidência científica do efeito da higiene bucal na cárie dentária sem uso concomitante de flúor. Então, isso a gente vai se encaminhando para o final da aula e vamos chegando à conclusão que é mais importante da aula. A higiene bucal sozinha, ela não parece ser muito importante para o controle da cárie. Só que hoje em dia é muito difícil a gente ter o uso da escovação ou da higiene ou do fio dental sozinho, sem o flúor. Nós vamos ter sempre concomitantemente o flúor agindo. Então, nós temos aí um efeito importante. Vamos para as conclusões da nossa aula. As evidências mostram que a escovação dentária é um método eficaz no controle da cárie associado ao flúor, gente. Associado ao flúor. Então, questão de prova. Quais são as evidências de que a escovação dentária pode ser importante para o controle da cárie? Nós precisamos falar que o flúor tem que estar associado. Tá? A higiene bucal se torna ineficaz quando ocorre a falta de comprometimento e desmotivação do paciente. Quando a qualidade da limpeza é alta, o método pode ser muito eficaz. Ok? Então é isso, pessoal. É isso. Vamos então nos encontrar no horário que o professor Rodrigo colocar para vocês, para que eu possa ficar lá à disposição, se tiverem alguma dúvida em relação a essa aula. Oportunamente nós vamos ter então o horário marcado e eu vou estar lá à disposição, ok? Muito obrigada, foi um prazer. Novamente peço desculpas por estar ainda aprendendo o método novo de aula, né? Mas eu espero que eu tenha atingido o objetivo hoje com vocês, ok? Até a próxima.